Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas ele é uma resposta a uma série de perguntas que alguns alunos fizeram nos últimos dias, como o que mais cai na prova da UVA, o que eu estudo mais nesses últimos dias para a prova da UVA. Então eu resolvi trazer essa ajudinha para vocês, fazendo esse vídeo bem curto e bem simples, que você pode voltar no vídeo para rever ou escutar novamente alguma coisa que eu tenha dito sobre essa prova, sobre esse conteúdo. Tem umas coisinhas bem interessantes e é bacana para a gente analisar. Então, preparei um slidezinho, vamos acompanhar isso aí, ó, a prova de História da UVA, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de deixar é algumas dicas para vocês. A primeira, e eu acho que mais importante, é dizer que a UVA ela é conteudista. A prova da UVA é conteudista. As perguntas são diretas, existem pouco texto nessas questões e as alternativas são pequenas. Então, se prepare para algumas questões muito simples e, ao mesmo tempo, muito complicadas, porque ela requer um conteúdo dominado. A UVA pede um domínio de conteúdo. O Enem vai te requerer o domínio do conteúdo, habilidades, competências, tem a questão do TRI, mas na uva não, é limpo, seco, tá? É extremamente conteudista, ok? Então você pode pegar questões como, por exemplo, isso aqui, ó, de 2018.1, essa questão. Sobre a escravidão no Brasil do século XIX, não é correto afirmar. É uma questão muito simples, muito rápida. Pode ser um problema para quem não domina o conteúdo. Então, muito cuidado nas provas da UVA, porque são muito rasteiras. Né? O conteúdo é muito básico, então você pode acabar se prejudicando por não dominar o conteúdo, por não lembrar de uma data específica, ou por esquecer um determinado assunto sobre determinado fato histórico, seja no Brasil, seja no mundo, tá? E para quem está tentando resolver essa questão aí, né, sobre a escravidão no Brasil, não é correto afirmar que ela foi aceita sem contestação pelos cativos. Zumbi de Palmares, a própria relação dos quilombos e o movimento abolicionista provam o contrário. Portanto, seria a alternativa C. Mas a segunda dica fala mais ou menos disso que eu acabei de falar aqui, né, cara? A uva repete questões. A prova da uva repete questões. Então é interessante que você leia as provas anteriores e resolva as provas anteriores. Em história, as questões tendem a repetir. Não é sempre, mas pode acontecer de você ver no ano de 2021 uma questão que caiu em 2018, que caiu em 2016. Então é interessante resolver as provas anteriores, porque, ponto 1, né, você já parte de uma ideia de que você conhecerá as questões. Ponto 2, talvez aquela questão se repita. Então, é importantíssimo fazer esse processo de resolver as provas. Ah, eu não tenho tempo para resolver. Pois dá uma olhada nas provas resolvidas e comentadas que tem em alguns sites aqui em Sobral. Beleza? Terceiro ponto, terceira dica importante, não existem pegadinhas. Não existem pegadinhas. As respostas são muito óbvias. A interpretação que a alva requer de você é pouca, é quase nada, é diminuta. Então, o que você faz? Quando você encontra uma resposta, não grile, não fique naquela, mas será se é isso mesmo? Mas tá tão fácil que pode ser uma pegadinha. Não é, gente. Olha só, em 2019, a Alva trouxe essa questão aqui que deveria ser sobre história de Sobral, tá? Mas acaba que não é inteiramente sobre história de Sobral, é muito mais sobre história geral. Em 1919, portanto há 100 anos, a cidade de Sobral, no Ceará, recebeu uma equipe de cientistas que comprovaram, por meio de um eclipse solar, a teoria proposta pelo físico alemão Albert Einstein. Considerado um dos pilares da física moderna, marque a descoberta de que se fala. Não é sobre a história de Sobral, não é sobre o Einstein, não é sobre o Einstein em Sobral ou Sobral em Einstein, é simplesmente sobre qual teoria o texto está falando. E aí o que você tem aí de resposta? A teoria da relatividade. Alternativa D. É simples, aí você pensa, mas não pode ser tão na cara assim. É, gente,
tão na cara sim. Então não tenha medo de achar a resposta de cara, mas é importante fazer uma releitura. Não existem pegadinhas, mas você na hora da prova pode ler tudo muito errado, muito despreocupado e acabar vacilando por um detalhe. Então é importante ler cada palavra dos textos e cada letrinha proposta naquilo que a gente chama de pergunta. Cada um que está lá, incluindo as alternativas. Leitura na prova de história é fundamental. Pegadinhas não tem, mas você pode perder para você mesmo aí, fazendo a interpretação errada do texto, não entendendo determinadas palavras ou esquecendo de ler aquilo que tem não é correto afirmar, exceto esses pontos são importantes, tá bom? Então vamos para o que vocês realmente queriam e pediram, né? Que é falar sobre os principais conteúdos da prova de história. É difícil para a gente fazer uma quantificação e, a partir dessa quantificação, determinar o que mais cai na prova da UVA, porque a UVA tende a abandonar determinados assuntos. Por exemplo, a história do Ceará ficou sem ser cobrado durante uns 2 anos, e aí voltou com força total numa prova que caíram 4 questões, 2 na geral, 2 na específica. Então, todo mundo ficou meio assustado em dizer, há tanto tempo não cobrava e de repente cobram em 4 questões, o que é muita coisa, é um volume muito grande de questões para uma prova que vai ter 18, né? 10 na geral e 8 na específica. Então, é muito difícil falar sobre essa estatística. O que nós fazemos é uma leitura geral da prova e indicamos alguns temas a serem estudados com prioridade, tá? Essa prioridade começa com história geral. E em história geral, eu vou determinar alguns pontos. O primeiro dele é o conceito de história moderna, ou seja, a história da história. O processo de formação da história enquanto ciência, dando um foco principal à escola dos análises. O segundo é pré-história, entendendo qual o conceito e quais as características do Paleolítico, do Neolítico e tendo atençãozinha especial à Revolução Agrícola. Nós temos a Mesopotâmia, na transição entre pré-história e Idade Antiga, com 2 grupos principalmente hebreus e egípcios. Isso não quer dizer que os outros grupos não caiam. Isso não quer dizer que eles não possam cobrar fenícios. Isso não quer dizer que eles não possam cobrar peças. Isso quer dizer que o que mais cai e o que é cobrado comumente é Mesopotâmia, hebreus e egípcios. É o maior volume de questões. Grécia e Roma cai. E Grécia e Roma caem em sua totalidade. É muito difícil dizer o que você pode e o que você não pode estudar em Grécia e Roma. Ao estudar Grécia e Roma, esteja atento à economia de Grécia e de Roma separado, à política de Grécia e de Roma. Muito cuidado quando falar de política grega, porque tem as cidades-estados, e essas cidades são diferentes nas suas políticas. Grande exemplo é Atenas e Esparta, sobre a sociedade greco-romana e sobre cultura de uma maneira geral. Então, na hora de estudar Grécia e Roma, não tenta selecionar conteúdos. Vai em tudo, hein? Ainda falando sobre a história geral, nós vamos ter o feudalismo na Idade Média. O que muito se discute na Idade Média, na prova da UVA, é feudalismo. Principalmente as relações do cristianismo na Idade Média e a cultura medieval. Cultura gira em torno de tudo aquilo que o homem faz. Então, fala mais ou menos sobre o cotidiano medieval, mas é importantíssimo ficar ligado em feudalismo, tá? Sobre obrigações feudais, os pactos senhor-servo, o pacto entre senhor-vassal também, beleza? Suzerania e vassalagem, desculpa. Então, fica muito atento nisso. O Renascimento aparece muito na prova da UVA, porque o Renascimento cai as questões sobre as grandes navegações, que estão muito presentes, o mercantilismo, e aí dentro do mercantilismo tem as práticas mercantilistas dos países, mas tem também o pacto colonial, que é uma prática mercantilista. Nós temos o humanismo, como uma característica fundamental do movimento renascentista, reforma protestante e a contra-reforma. São os tópicos principais do assunto Renascimento. Lá na Idade Moderna, você vai ter iluminismo, vai ter a Revolução Industrial e vai ter a formação da classe operária. É importante focar na Idade Moderna esses pontos aí. Mas ainda existem as revoluções liberais nesse período, como a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que põe fim à Idade Moderna, e, é claro, a Era Napoleônica.
A Era Napoleônica tem uma coisinha especial, porque ela se liga diretamente ao movimento de vinda da família real para o Brasil, em 1808. Então é interessante entender a Era Napoleônica e principalmente dar uma atenção a esse ponto, que são as guerras napoleônicas, a invasão de Napoleão a Portugal e a fuga da família real. Ainda em História Geral, trago meus últimos 2 assuntos. Eu vou chamar de Era dos Extremos, tá? É o que o Hobsbawm chama de o breve século XXI, né? Mas eu vou chamar aqui de Era dos Extremos, que é uma mudança muito grande no mundo a partir do imperialismo, fim do século XIX, início do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, muito mais sobre os antecedentes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e as repercussões, o que ocorreu nesse pós-guerra, tanto a primeira quanto a segunda. Revolução Russa é importante. Crise de 29 e nazifascismo, que eu posso definir aí como período entre guerras. Isso aí é importante você entender, mas é importante entender o que acontece antes, os antecedentes, e quais são os principais, o que ocorre depois de cada um desses movimentos, tá? Não estou lembrando a palavrinha agora. O mundo muçulmano na atualidade. Cara, a geopolítica mundial após a Guerra Fria. Então tem guerra do Iraque, tem guerra do Golfo, tem 11 de setembro, tem terrorismo. Esses pontos são muito mais estudados pela geografia do que pela história. Mas fica atento, porque na prova de história tende a cair algum movimento desse mundo contemporâneo, desse mundo pós-Guerra Fria, principalmente a partir da década de 1990 até mais ou menos 2001, 2006, tá? Fica ligado nesses movimentos. Mantendo aqui o foco em história do Brasil. História do Brasil, a gente vai ter um leque muito maior de questões. Porém, temos um foco aí em cada um dos itens. Por exemplo, você deve estudar o Brasil pré-colonial pensando o pau-brasil, ou o ciclo do pau-brasil, como ele ocorre, como ele funciona, quais suas características, etc. E depois você vai ver o maior período da história do Brasil, porque o período pré-colonial vai de 1500 a 1530, 1532. O sistema colonial é o Brasil colônia. Então, nós temos 1530 até 1822. É muita coisa para se estudar. Eu enumerei algumas para você dar uma atenção maior. A produção, de maneira geral, o que se produz nesse Brasil, tá? O que se consome nesse Brasil, então a produção. E dentro da produção nós vamos ter escravismo, a administração da colônia, a economia açucareira, as entradas e as bandeiras, o ciclo do ouro e os movimentos nativistas. Isso é um foco que você deve ter, beleza? Aí você sai lá do sistema colonial, ainda é colônia, mas a partir de 1808 nós temos o início de um movimento de independência no Brasil, que é o processo de independência. Então, 1808 a 1822 é o período em que nós temos a família real no Brasil, é o período que nós temos a Revolução do Porto, né, a Revolução Liberal do Porto, e nós temos também o processo de independência, onde Dom Pedro I vai encabeçar esse movimento. Então, é importante. Entre 1808 e 1822, apesar do Brasil ainda ser colônia, acontece muita coisa por aqui que é o nosso processo de independência. Uma vez independentes, viramos reino, viramos império. E o Brasil império, vem o primeiro reinado. O que precisa ser entendido nesse período são as instabilidades sociais e políticas. O Brasil foi muito instável nesse período, tá? Socialmente e politicamente, beleza? Terminou o primeiro império com a renúncia do Pedro I, nós vamos ter o segundo reinado. O segundo reinado é importantíssimo se compreender a estrutura política do segundo reinado, tá? Além dessa estrutura política, nós temos a estrutura econômica e social. Como se fazia política, como se vivia e como se ganhava dinheiro nesse período, são os focos. Além disso, corre aí pela beirada o abolicionismo. O abolicionismo é um movimento que, vez por outra, entra numa série de questões aleatórias. Então, é interessante entender o movimento abolicionista no Brasil. Sobre abolicionismo, a gente vai entrar na República Velha, porque em 1888 nós temos o fim da escravidão no Brasil, em 89 já temos a proclamação da República.
Essa proclamação da República é interessante você compreender desde o começo para entender assim a história em si. Mas se você não tem tempo, foca na República Velha. Principalmente nesses pontos: formação e consolidação da República Oligárquica, crises e revoltas. Aí eu tenho Canudos, aí eu tenho a Guerra do Contestado, aí eu tenho o movimento do cangaço. Eu tenho muita coisa aqui em crises e revoltas, tá? Eu tenho encilhamento com Rui Barbosa e eu tenho também a Revolução de 1930. Teve um erro de digitação aí, ver, ponto, de 1930 devia ser Revolução de 1930, que não é revolução, vocês estão ligados, mas não vamos discutir isso por aqui. A Revolução de 1930 dá início à Era Vargas. O que eu estudo em Vargas, professor? Estuda muito, principalmente as fases da Era Vargas, que são 3. O que aconteceu em cada uma delas, de importante, claro, porque aconteceu muita coisa nos 15 anos que dão respeito à Era Vargas, mas estuda essas fases, principalmente o Estado Novo. Principalmente o Estado Novo, que a gente vai chamar de ditadura varguista. Principalmente essa fase, fica ligado. E dentro de Vargas, de uma maneira geral, compreende o conceito de populismo. Dá uma olhadinha sobre o que é o populismo e como Vargas construiu o populismo no Brasil. Beleza? Aí nós temos o fim da Era Vargas e o período democrático, quando começa o presidente Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas volta, comete suicídio, deixa para o Café Filho, temos o JK, temos o presidente da Vassourinha, Jânio Quadros, né? E o Jânio Quadros vai, renuncia, deixa para o João Goulart. E esse período todo, que vai de mais ou menos 1950, 1945 a 1964, é o período democrático. Então, dá uma olhada nos presidentes que passaram nesse período e as suas ações políticas, sociais e econômicas, tá? Acabei digitando errado aí de novo, nas pressas fazendo esse vídeo. Peço desculpas mais uma vez. Mas fica ligado na economia de JK, mas também na sociedade. Na economia do Vargas, na renúncia de Vargas, mas também na sociedade. Tá? Dá uma ligada no que aconteceu no Brasil nesse momento. Por exemplo, todo mundo lembra muito do JK, tá? Da construção de Brasília, dos 50 anos em 5, mas você tem que lembrar que naquele período nós temos a construção da Bossa Nova. Naquele período nós temos o Brasil campeão mundial. Naquele período, a gente tem o Brasil efervescendo de uma série de outras coisas que perpassam pela política também, mas não é só política econômica. Então, não foca só em política econômica. Lembra que existe uma política social também construída por esses presidentes. Beleza? E aí vem o nosso grande finale, ditadura militar. Tá? A ditadura militar é importante entender o golpe de 64, sim, foi golpe. Os movimentos sociais, culturais e artísticos desse período, principalmente a Tropicália, principalmente as manifestações dos estudantes, tá? E aí os atos institucionais. Nós temos pelo menos 15 atos institucionais aí, mas eu quero que vocês foquem no ato institucional número 1, número 2, número 3, número 5. Professor, e o AI4? Não quero que foque. Foca nesses 3, que auxiliam muito na prova de vocês. Principalmente o ato institucional número 5, ele cai bastante. E aí, foca no período de redemocratização, sem esquecer as lutas que houveram pela anistia ampla, geral e restrita, o movimento Diretas Já e etc. A nova república é quando o Brasil sai da ditadura e começa com o governo de Sarney. Após Sarney, nós temos Collor. Esses 2 governos são interessantes você dar uma olhada. São muito interessantes você dar uma olhada nesses 2 governos, sem esquecer os movimentos populares que acontecem dentro dele, como um exemplo o movimento dos caras pintadas, que acontece no governo Collor, o impeachment do Collor, tá? E dentre outros. Por último, na história do Brasil, eu chamo a atenção das constituições. Cara, existe um cabedal de constituições no Brasil, começando em 1822, com a independência. 2 anos depois saiu a primeira Constituição, a Constituição Imperial, de 1824, que trazia os 4 poderes, né? O poder legislativo, executivo, judiciário e o moderador, que dava plenos poderes ao Dom Pedro. Então, nós temos a de 24 até chegar na de 88, 1988, que a gente conhece como Constituição Cidadã. Tá? Então, eu tenho 3 constituições para você focar e entender bem. A
Constituição Imperial, a Constituição Republicana, de 1891, tá? Que é a primeira Constituição da República do Brasil, e a última, a Constituição Cidadã. Foca nelas, que aqui e acolá caem algumas questões sobre isso, então é interessante conhecer de maneira geral o que foi cada uma dessas constituições e quais suas principais diferenças, tá bom? Por último, história local. História local cai de balde cheio, cai muito mesmo. História de Sobral, história do Ceará, está sempre presente nessa prova. Então, estuda de maneira geral história do Ceará e história de Sobral. Não é um conteúdo tão extenso, tão vasto, mas requer uma atenção, principalmente para você que faz específica em história. Beleza, gente? Eu acredito que é isso. Penso que essas contribuições aqui foram importantes e tomara que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.